Bem-vindos ao Conversa do Despertar, o podcast que foi feito para inspirar e provocar reflexões. O podcast que é uma conversa que também traz despertar e grandes viradas de chave. É ótimo estar com vocês aqui hoje, que temos uma convidada muito especial, uma especialista que está na área há mais de 36 anos, ajudando pessoas a despertar. Eu falo dela, da grande especialista do corpo, da mente e do espírito, Milena Dias. É um prazer te receber aqui em Conversas do Despertar. Seja muito bem-vinda, Milena. Gratidão, Mi. Hoje temos aqui a dupla Mi e Mi, né? Nessa conversa do despertar. Para mim é uma honra estar aqui com você, compartilhando, né? Quarta-feira, hoje está sendo um dia bem intenso, porque eu já comecei com live e já vamos terminar com o podcast, e é para isso que a gente está aqui, né, Mi? Para a gente ajudar as pessoas que estão na busca por esse caminho, né? Então, venho aqui compartilhar um pouquinho também da minha história, compartilhar um pouquinho dos meus caminhos, para que isso possa ajudar nos caminhos de vocês também aqui. Perfeito. A intuição do podcast é isso, Conversa do Despertar. Todos os caminhos que percorremos nos levam ao despertar essas grandes viradas de chave. Milena, fale um pouco para gente do método Power Emotion. É assim que pronuncia? Isso é o Power Emotion, né? Porque o que que acontece hoje, Mi? O que que eu percebo, né? Eu trabalho com essa questão do fortalecimento emocional, né? Já há muito tempo. E eu comecei com isso lá no início da minha carreira, quando eu comecei dando aula de dança. Depois eu fui para a formação em educação física. E o que acontece é assim, né? Eu percebia aquela mudança que já acontecia através do primeiro pilar, que era o corpo. Mas eu percebia que existia algo mais além do corpo. E foi quando eu comecei, né, toda a formação, fiz a pós em biopsicologia, que é a ciência corpo e mente, fiz pós em Ayurveda, fui para a Índia, que eu sei que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, investigando mais essa questão do universo da mente, tanto a parte biológica, o cérebro, né, o funcionamento mesmo ali da questão neurológica, quanto a questão das emoções realmente, o quanto isso está ligado com o nosso corpo. Mas aí ainda faltava alguma coisa, né? E sempre na busca também por essa questão da espiritualidade, então a gente começa a entender que algumas respostas estão na alma. Então, quando a gente faz um trabalho, né, eu trabalhei muito tempo com essa questão da saúde mental, né, tanto que eu me tornei especialista em burnout, ansiedade, depressão, né, e eu entrei nesse caminho porque eu passei por esse caminho, né, a minha busca inicial veio disso. Então, a diferença entre um obstáculo intransponível e um degrau que vai me levar para um próximo nível é justamente o meu fortalecimento emocional. É como eu consigo olhar para aquela situação e lidar com aquela situação. Eu sofria muito. Perfeito. Você trouxe pontos, Milena, muito importantes. Você falou ali que na sua infância você teve uma sobrecarga de atividade física que chegou até você ter aí uma situação do coração, patológica, se tornou patológica. A importância que a gente tem, somente quando você é pai, mãe, muitas vezes a gente olha para a criança e vê muito cheia de energia e fala, nossa, eu preciso colocar esse menino, essa menina no basquete, no vôlei, no handebol, na natação, no inglês, no francês, no piano, no balé. Gente, calma lá. A criança, ela também é humana, ela também fica cansada, ela também precisa de tempo e de processo. Eu sei que a criança, ela tem muita energia, às vezes a gente quer gastar aquela energia, mas precisamos respeitar um momento. Olhar para a criança como um ser humano. É um ser humano em formação e que precisa ter processo, ele precisa de tempo para assimilar, para absorver. E muitas vezes a criança, ela não vai gostar do que você acha que é. Eu falo de mim, fui atleta de artes marciais.
pratiquei karatê a minha vida inteira. E aí, como me formei também em educação física, e falei, pronto, tenho meus 2 filhos, o que eu vou fazer? Vou colocá-los no esporte. Coloquei minha filha no karatê. Para ela foi difícil, ela chorava. Eu não gosto. E eu fiquei assim, mas como você não gosta? Porque a minha realidade, a minha vivência, o karatê foi muito bom. Mas para ela, não foi. Ela gostou e se encontrou, e até hoje é o que ela gosta, como atividade física, o balé. Eu, Michele, nunca me vi no balé. Eu tenho 2 pés esquerdos, mas a minha filha se viu. O meu filho se viu no futebol. Ele gosta de jogar futebol, ele gosta de andar de bicicleta. Ele detestou o karatê. Apesar que ano passado ele quis fazer karatê, mas foi só 3 meses. Aí ele quebrou o dedinho no futebol e aí o karatê caiu por águas abaixo. Mas colocar expectativas de sonhos também nos filhos, muitas vezes é prejudicial. Ah, eu fui atleta, eu quero que meu filho seja atleta, porque eu não consegui chegar numa Olimpíada, ou porque eu fui frustrada, e eu falo que me foi poldado ser atleta de basquete para ser nas peneiras, mas por uma situação familiar, eu fui poldada de seguir com essa carreira. Então, eu poderia ter incentivado os meus filhos, pressionado e eles ter feito para me honrar, para dizer, eu vou fazer porque minha mãe quer, não é porque eu quero, e isso se tornaria pesado, uma coisa que machucaria ele, uma coisa que não prosperaria e se prosperaria com muito peso. Eles são frutos, mas eles têm a vida deles, têm os desejos. Eu penso que a gente pode sim dar oportunidades. Eu sempre falava, você quer? Vamos experimentar. Faz uma aula ou 2, vê se você gosta. Minha filha quis fazer dança do ventre. Eu falei, vamos. Ela foi a primeira aula, ai mãe, não sei. Foi a segunda, mãe, acho que não. Eu falei, vamos na terceira pra gente ter certeza? Mãe, não quero continuar no balé. E ela se encontrou, tanto que até hoje a paixão dela é o balé. Desde os 4 anos, ela está com 17. Pessoal, é muito importante a gente prestar atenção nas crianças, não sobrecarregá-los com muita informação, com muita atividade. Eles também são seres humanos, eles também precisam de processo, eles também precisam descansar, eles precisam de uma coisa que é muito importante que eu vejo que está perdendo: brincar. Não é brincar no celular, não é brincar com brinquedos eletrônicos, é brincar mesmo, brincar ali com criativos, com caixinha de fósforo, com panela, com reciclável, criar brinquedos, correr, subir em árvore. Ah, mas não tem como subir em árvore. Existem parques gratuitos. Permitir, porque nós somos seres mentais, espirituais, emocional e físico. O que a Milena trouxe aqui é conexão com todo. Nós somos amplos, não podemos dividir. Ah, eu vou dar só o mental para a criança. Eu vou falar em todas as aulas ali de matemática, inglês, português, reforço. A criança tem ali uma rotina, uma agenda, ela não tem horário para brincar. Ela vai ter prejuízos. Ah, então eu vou deixar meu filho só na internet, vou largar o celular porque o celular se torna a babá da criança, eu não quero ter trabalho. Ela vai ter prejuízos. E muitas vezes, na vida adulta, muitas vezes, na adolescência, nós vemos pessoas hoje jovens com ansiedade, com depressão, com tendência suicida, com descontrole alimentar, seja por obesidade ou seja por bulimia, entre outros transtornos que vêm atingindo as crianças. E esses transtornos é por excesso, ou excesso de atividade, ou excesso de não fazer nada, excesso de celular, excesso de tela, excesso de ausência da família também, da convivência familiar, da convivência com a sociedade, da convivência com amigos. Então é muito importante a gente prestar atenção. A Milena trouxe aqui um ponto de atenção. Uma pessoa aos 14 anos ter aí um problema cardiovascular é muito grave. E a gente presta atenção. O caso dela foi um caso que mostrou ali naquele momento, mas tem casos que só vamos sentir na vida adulta, né? Então, foi muito importante, Milena, você trazer esse relato para a gente. Milena, vamos lá. E outra coisa, Pode falar. posso só fazer um gancho aí, Mi? E outra coisa, tá, Mi? Que nem você falou, esse aumento, né, do índice de suicídio com os jovens, isso é muito assustador, né? E no Brasil, e especialmente lá
pro sul, o índice de suicídio em jovens está absurdamente mais alto, né? Então, realmente, isso reflete muito essa questão da falta de atenção. E aí, só para fechar, né, essa coisa das crianças, então, assim, quando você fala do mental, né, que você trouxe das aulas e tudo mais, mas o que que eu vejo hoje? Então, muitos pais preocupados, coitado, meus pais não tinham nem condições, eles não sabiam nem o que estava acontecendo comigo. Para eles, eu fazia muita atividade física porque eu gostava, né? Então, era me manter o tempo inteiro em atividade e eu tinha, né, como agravante disso tudo, eu tinha um problema de insônia desde bebê, né? Que eu só fui resolver aos 23 anos de idade. E aí, o que que acontece? Muitos pais hoje, né, com a divulgação que a gente tem dessa questão, dessas questões emocionais, estão levando os filhos para o psicólogo. Isso é bom. Tá? Só que a psicologia ela vai trabalhar só a mente. E como a Mi trouxe, muitas vezes a questão está em alimentação. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, tá? Eu trabalho com alimentação terapêutica na parte desse equilíbrio do corpo realmente. Fast food, comidas industrializadas, existe uma quantidade muito grande de um componente que se chama glutamato monossódico, fora todas as outras coisas, tá? Hoje eu estava assistindo uma entrevista assustadora que eu quero ver se eu consigo replicar lá no meu canal do Insta, falando justamente sobre essa questão da alimentação. E assim, o glutamato monossódico, entre outras coisas, ele é uma substância extremamente irritante do sistema nervoso central. E aí você reclama que o teu filho está hiperativo, que teu filho está agressivo, que seu filho está com perda de atenção, né? Agora, a moda é TDAH. Lógico que a moda é TDAH. As pessoas estão se treinando para ter TDAH, através da falta de foco, um monte de coisa ao mesmo tempo, não presta atenção na alimentação. Então, eu estou ingerindo alimentos que me desequilibram. E aí não adianta só ir para o psicólogo. Percebe que eu estou falando? Não adianta só ir para o psicólogo. Precisa ter atenção para outras coisas. Precisa dar atenção para o corpo, precisa dar atenção para a alma. E a gente puxou aqui o gancho de criança, mas, gente, vocês estão vendo que o que eu estou falando aqui serve para todos nós. Não adianta eu ficar fazendo terapia e eu não mudo os meus hábitos. Aquilo que me adoeceu. Tem uma coisa que eu sigo muito à risca, tá? Que é assim, antes de você tentar curar alguém, pergunte para ela se ela está disposta a abrir mão daquilo que a adoeceu. Porque se a pessoa não está disposta a abrir mão do que a adoeceu, a gente pode fazer o que for, gente. Eu posso ser a melhor terapeuta do mundo, com todas as 25 formações diferentes que eu tenho. Que se você não tiver disposto a abrir, se as pessoas não tiverem dispostas a fazer isso, né? Não vai rolar. Então, o nosso tema hoje, né? Como equilibrar corpo e mente num mundo acelerado. A primeira coisa é olhando para essas questões. Então, assim, pô, desde criança, os pais já estão acelerando os filhos. E é lógico, as crianças estão adultecendo, porque, como a Mi trouxe, elas não têm mais tempo para brincar, para ser criança, elas estão se tornando adultos muito cedo. E aí, o que que acontece? É lógico que ela vai se estressar, é lógico que ela vai começar a ter problemas de adultos, certo? Então, só para a gente fechar isso daí, né? Então, desde criança, eu preciso olhar para esses três aspectos. A gente, desde a nossa concepção, nós já somos um ser completo. Então, é importante que a gente olhe para esses três lados, né? Então, não adianta ficar cuidando só, né? Ah, eu levo no psicólogo, levo no psiquiatra, que aí enche de remédio. E cuida da alimentação e não cuida dos hábitos, né? E não olha para o que é que está entristecendo. Porque tem uma coisa, Mi, que eu sempre falo, né? Nossa, eu pareço um papagaio repetindo isso no meu canal, que é assim: não existe certo e errado, existe o motivo que está por trás. Então, por que é que você está levando o teu filho no esporte? É porque você quer que ele se desenvolva mesmo? Ou é porque você é uma pessoa frustrada que queria ter sido alguém no esporte? Ah, você está levando ele para fazer essas atividades
para o desenvolvimento dele ou porque é você que está sem paciência de cuidar do teu filho? E seja sincero com você mesmo. Gente, conversas no despertar. Para a gente despertar, eu preciso ter coragem de olhar para mim. Autodesenvolvimento, autoconhecimento é um processo de verdade, é muita verdade com você mesmo, tá? E tudo bem que você não é perfeito, porque nenhum de nós somos. Como é que eu sei disso? Como que eu sei que você não é perfeito e que eu não sou perfeita também? Porque a gente está aqui ainda, né? Então para de achar que você é um ser de luz. Não, você é um ser de luz. Para de achar que você é um ser iluminado, né? Porque seres de luz todos nós somos, né? Mas para de achar que você é um ser iluminado, porque o simples fato de você estar aqui ainda já mostra que você não é. E tá tudo bem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, mas encare as verdades e as consequências das suas ações. É ou não é, Mi? Perfeito. A gente está falando da criança e você trouxe alguns pontos muito importantes. Pessoal, sou profissional da área da saúde e eu falo uma coisa. É muito importante, fazer exames rotineiros. Muitas vezes a gente olha assim, eu vou falar de experiência de causa. Nossa, meu filho tem uma preguiça, não faz nada, meu Deus do céu, chega e dorme. Aí você briga ali com o menino, com a menina. Eu falo para você, meu filho e minha filha estavam assim. Falei, vamos lá fazer um exame, beleza. Vitamina B baixa, vitamina D baixa, vitamina A baixa, ferro baixa. Foi pontual. Suplementou, a energia voltou. Tranquilo. Não era depressão, não era tristeza e não era preguiça. Era falta de vitamina, falta de sol. Principalmente adolescente, que eu falo para minha filha assim, filha, por que você anda tão coberta? Um calor danado, esse moletom preto na cabeça, calça até o pé, blusão, suéter. É da adolescência, é normal. Eles sentem mais frio, eles também gostam de se esconder, gostam de parecer com um grupo. Ok, a gente falando do aceleramento da criança, mas também tem aceleramento do adulto. Muitas vezes nós nos enchemos de tarefas, nos enchemos de coisas. Eu preciso fazer a reunião, preciso da mentoria, preciso ir na empresa, preciso cuidar da casa, preciso cuidar do filho, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E isso, gente, pode levar a sérias complicações como burnout, como depressão e como ansiedade. E aí eu pergunto para vocês, telespectadores, uma pergunta muito importante. Qual foi a última vez, reflitam, que vocês realmente descansaram? E descansar não é deitar no sofá e mexer no celular. Que você conseguiu deitar, sentar, passear, dar uma volta no parque, tomar um sorvete, não importa a sua forma de descansar. Sem pensar nos problemas, sem tentar resolver, sem ficar ali vendo o que está acontecendo na rede social, que você descansou, que você se priorizou, que você se deu um tempo, que você foi no salão de beleza e estava no salão de beleza, que você foi ao cinema e estava realmente no cinema, que você se divertiu. É muito importante você colocar tempo de qualidade com você mesmo. Por quê? Se você não descansa, você não produz, a mente fica cansada, o corpo fica cansado, o espírito fica cansado. Eu brinco assim, gente, se até Deus descansou, quem sou eu para não descansar? Olha, ele, o Todo-Poderoso, falou assim: vou descansar um pouquinho. Eu, como humana, estou aqui como humana, eu tenho direito de descansar e de não fazer nada. Eu falo que é ficar de bobeira. O que você está fazendo? Nada. Você está pensando no quê? Nada. Eu estou na caixinha do nada. É aquele momento. Ou então eu saio para tomar um café comigo mesmo, ou vou no cinema assistir filme bobinho, ou vou assistir desenho. Ai, mas você assiste desenho? Eu assisto para rir, para não pensar em nada, para dar produtividade. Uma coisa que os nossos ancestrais nos ensinaram é chamado o ócio produtivo, para que a nossa mente criativa ela consiga produzir. Então, o corpo, ele precisa descansar. Na academia, nós somos professores de educação física, eu falo, mais importante do que malhar é descansar. Tá doente? Dorme, descansa. O corpo cura. Vamos, não, vai dormir. Meu filho falou, toma um chazinho, fica descansando. O corpo cura. As nossas células precisam de tempo também para ter essa regeneração. Então, tudo ao tempo de produzir e ao tempo de descansar. Né? A natureza nos ensina aí. Tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher e tem o tempo de descansar. As frutas produzem no tempo certo, né? Tem o tempo ali do mamão, tem o tempo ali da pera, tem o tempo da manga. A própria natureza nos mostra com grande sabedoria a importância de descansar e a importância de olhar para as crianças
e deixar elas descansar. Elas descansam brincando, de olhar para a gente como adultos e descansar também. E respeitar o descanso do outro. Ah, você tá aí sem fazer nada? Tá sem fazer nada. Às vezes o descansar da pessoa, do seu esposo, é ir tomar uma cerveja com os amigos. Às vezes é jogar uma pelada. Às vezes o seu descansar é se reunir com os amigos. Isso é importante. É importante se divertir. Show de bola. Milena, eu quero que você fale aqui pra gente um pouquinho como que foi a sua viagem para a Índia, o que te despertou ir para a Índia, como que foi o processo dessa viagem, quais foram os entendimentos, as tomadas de consciência nesse país que é todo místico e que a gente tem aí, né, umas imagens aqui no Brasil sobre a Índia, o pessoal faz até uns memes, mas como uma pessoa que vivenciou, conte pra gente a sua visão. É gostoso a gente estar num ambiente onde a coisa flui, né? Que tem muita gente se fingindo de entendido na internet, né? É muito fácil, né? Uma tela aqui. E quando a gente encontra duas pessoas que estão dispostas a falar da alma, né? Direto a partir da alma, é muito gostoso. E realmente eu não tenho dúvida que a gente ficaria aqui até 1 hora da manhã falando sem. Sem parar. Eu vou só fazer os comentários aqui, ó. Assunto importantíssimo, dona Sônia. Isis, verdade, é preciso tempo para tudo. Andréia, precisamos de tempo de qualidade também, como o exemplo dado pelas crianças. Isso, muito bom. É isso aí, pessoal. Que bom que a gente está trazendo aí essas tomadas de consciência, que é importante descansar sem culpa. Fique de bobeira, depois do almoço deita na rede, dá uma balançadinha com o palito de dente. É importante, o corpo precisa de processo, as emoções precisam de processo. É muito importante a gente processar as emoções. E é muito importante que a gente verbalize também. No momento, eu não posso falar com você sobre isso porque eu estou processando. Porque senão a gente se torna adulto frustrado, ou aquele adulto que não tem controle emocional e sai dando cadeirada nos outros. Sai xingando no trânsito, sai agredindo verbalmente. É descontrole emocional no sentido, a pessoa não amadureceu aquelas emoções. Ela não sabe nem o que é sentir raiva, ela não sabe o que é sentir amor, ela não sabe o que é a frustração. É tempo, nós precisamos de tempo para amadurecer as nossas emoções. Olha, eu falo, no momento eu não posso falar sobre isso, eu preciso entender o que eu estou sentindo. E é importante a gente ensinar os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, as crianças que estão à volta. É importante também tempo para pensar. Eu preciso amadurecer essa ideia. Eu preciso amadurecer essa resposta. É importantíssimo, certo? Milena, vamos falar da Índia, senão a gente Exato. fala sobre as E emoções. se, e se não, né, é realmente isso, é o equilíbrio, né? O nosso tema, como equilibrar corpo e mente em um mundo tão acelerado, né? Então, só para a gente fechar essa coisa das pausas, o Mi, a gente tem algumas pausas que são fundamentais, ok? Então, uma pausa, pelo menos no meio do dia, é a pausa da refeição. E hoje as pessoas, né, muito dos problemas alimentares relacionados à digestão, à mastigação e tudo mais, vem do porquê as pessoas elas não param mais para fazer uma refeição. Elas estão aqui, ó, no celular, tá comendo aqui, não tá nem vendo o que tá comendo, né? Então, quer dizer, aquilo também não é uma pausa. Então, eu preciso dessa pausa. Eu sempre ensino, né, as pessoas a depois do almoço 5 minutos de descanso, certo? E galera, eu não tô falando que você precisa de 1 hora de almoço, num ambiente à luz de vela, silencioso, lá, lá, lá. Não, porque hello, se você consegue fazer isso, maravilhoso, mundo ideal. Só que a gente vive no mundo real. Que você tenha 10 minutos de almoço. Naqueles 5 minutos que você está comendo, esteja realmente ali presente com o seu alimento. Terminou de comer? 5 minutinhos, deixa aquilo assentar. E aí você vai para o seu
dia a dia. Segunda pausa importante do dia, o momento do sono. As pessoas não dormem mais na hora que tem que dormir e não acordam mais na hora que tem que acordar. E isso, gente, gera uma série de problemas hormonais no teu corpo, estresse, irritabilidade, inflamações. Não dá para ser feliz sem você ter o seu corpo funcionando direito. E a terceira pausa que a gente precisa na semana, que é o final de semana. Ah, mas eu trabalho todo sábado, ou se eu não trabalho sábado, eu trabalho domingo. Ok, gente, eu também sei o que é trabalhar de sábado e domingo, tá? Mas pelo menos um período você precisa tirar para descansar. Não tem justificativa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você está fazendo isso, então você não está buscando equilíbrio, né? Lembra do que eu falei? Faz parte da cura o desejo de ser curado. Eu tenho que estar disposto a abrir mão do que fazer. É bem, né? Tipo, fazer nada. Se você é do tipo de pessoa que precisa estar sempre fazendo alguma coisa, né? Se você foi cobrado e ensinado que você precisa fazer alguma coisa, tire um tempo para você fazer nada. Então eu estou. O que você está fazendo? Estou fazendo nada. Para o teu cérebro vai ficar tudo ok, né? Que aí a gente entra na programação neurolinguística. Então, para o teu cérebro tá ok, porque se você está fazendo alguma coisa, mas o que é que você está fazendo? Você está fazendo nada. E outra coisa que as pessoas também estão atropelando, que é a pausa das férias. Gente, isso é fundamental, tá? Hoje em dia, entendo, as pessoas não conseguem mais tirar 30 dias de férias, então, ok, mas que tire 10, tire 15, e nesses 10 dias, esquece o seu trabalho, vai fazer outras coisas, porque isso é fundamental, né? Equilíbrio. Eu preciso dos períodos de estresse, porque o estresse é importante para a nossa evolução, então vou trazer da nossa, né, da nossa primeira formação. A minha primeira formação foi em química, tá? Depois veio a educação física. Eu trago dessa formação que o quê? O que é o estresse? É um estímulo que provoca a adaptação. Quando você vai lá na academia e pega um peso para treinar o teu corpo, aquele peso a mais do seu corpo, ele é um estresse. Então, eu preciso disso para me adaptar e evoluir. Mas se não tiver o descanso, eu não vou evoluir. E o que nós falamos no início da live? Qual é o propósito de ser humano? Evoluir, meus queridos. Então, se você não tem esse descanso, a sua evolução fica mais lenta, tá? E aí, Michele, eu fiz, né? Aí, com 23 anos, eu parei de praticar yoga e comecei a viver o yoga. Foi onde eu resolvi um problema de insônia de 23 anos, né? Foi onde acabou minha insônia realmente. O Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, entrou na minha vida também. E aí eu comecei, fiz vários cursos, várias formações aqui no Brasil. E uma vez eu estava num retiro, foi no início de 2012. Cara, minha vida estava de ponta cabeça, minha sogra estava prestes a fazer a passagem dela, vai para a UTI, sai da UTI, e home care em casa e volta para a UTI, e um vulco-vulco, né? E aí eu fui para um retiro, e naquele retiro eu tive assim a clareza de que eu precisava ir para a Índia. E eu cheguei em casa e falei para o meu marido, falei, Ricardo, eu preciso ir para a Índia e eu preciso ir este ano. Não me pergunte por quê, porque nesse momento eu não vou saber te responder, mas eu só sei que eu preciso ir. E aí o Ricardo, sendo o Ricardo, que é o meu marido querido, virou para mim e falou: como eu posso te ajudar? E aí, né, corre atrás de passagem, vamos ver, e levanta a grana aqui, levanta a grana ali, e eu fui. E a minha proposta de ir para a Índia não era para conhecer essa Índia que a gente tem a imagem aqui no Brasil que você falou, né? Mas era para viver a Índia realmente como os indianos. Então eu fui para morar um tempo lá. Não foi uma viagem. Eu fiquei 6 meses na Índia. E o que acontece? Eu fui para a Índia a pé no chão, realmente, né? Mochilão, sozinha para morar nos mosteiros que lá se chamam ashrams, né? E viver esse dia a dia
do yoga e do Ayurveda lá na Índia. E buscando isso no dia a dia deles. E quando a gente chega lá, é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas criam essa expectativa. Então, do mesmo jeito que todo mundo chega aqui no Brasil e acha que vai estar cheio de sambista e gente jogando futebol já no aeroporto, né? As pessoas acham que você vai chegar na Índia e vai estar todo mundo fazendo yoga e assim, né? Já no aeroporto. E, gente, esquece isso, tá? Esquece. Porque a Índia é uma bagunça, é um acúmulo de poluição sonora, visual, olfativa, é um excesso. Mas assim, é um excesso do excesso de estímulos, né? O barulho ensurdecedor de buzina, porque eles dirigem buzinando, é tradicional, atrás dos carros está escrito assim: buzine para eu saber que você está aí. Então eles ficam buzinando o tempo inteiro. Eu ligava para o Ricardo e ele aqui ficava incomodado com o barulho que estava do outro lado da ligação. Então, quando eu fui claro, eu fui para fazer alguns cursos, algumas coisas, afinal de contas eu tinha que justificar, né, uma viagem tão extensa, né, e que não foi barato, né? Então eu falo assim: "Ah, você está indo fazer curso? Ah, tô indo fazer curso". Mas no yoga a gente tem uma coisa que se chama vairagya. E o vairagya é justamente a nossa capacidade de nos mantermos bem e equilibrados, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Então, é como ser o olho do furacão. Então, tudo ao redor está girando, mas você está bem ali. E aqui eu estava no estado onde eu me sentia dessa forma. Mas quando eu fui para a Índia, eu fui justamente para me desafiar, porque eu conheço pessoas que moram lá, então eu já não tinha mais aquela imagem romantizada da Índia, e eu fui para lá para me desafiar realmente, né? Eu fui para lá para sair completamente da minha zona de conforto e ver como que eu lidava com essa situação. Aí você fala assim: nossa, a pessoa é doida mesmo, né? Porque ela quer sair da zona de conforto para ver se ela sabe lidar com o desconforto. E foi muito legal isso, né? Eu cheguei no sul da Índia, onde eu fui fazer um curso que eu queria muito, e o universo é muito bom, né? Porque eu queria fazer esse curso há muitos anos, mas quando eu fui ver, as inscrições já não tinha mais, e aí eu só ia conseguir voltar para lá no final do ano, eu ia fazer um outro curso no final do ano. E aí, quando eu mandei a minha inscrição para esse outro curso que era no final do ano, eles pedem, né, tua formação, o teu conhecimento e tudo mais e tal. E quando eu mandei, eles me chamaram para fazer este curso, que é o que eu queria há muito tempo. E aí eles me encaixaram nesse primeiro curso. Então eu passei o primeiro mês em Chennai, no sul da Índia, tendo aulas na escola de um dos maiores mestres da atualidade do yoga, que foi o Krishnamacharya. O Krishnamacharya foi professor do Iyengar, que criou o Iyengar Yoga, e foi o professor do. Ai, fugiu o nome agora, que criou o. Fugiu o nome agora. Que é o yoga mais dinâmico, né? Que são os dois braços do Hatha Yoga mais conhecidos hoje. E eu fui ter aula nessa escola. E foi muito legal. Por quê? Porque lá eu tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo todo. Literalmente, nós tínhamos pessoas de todos os países do mundo lá. E isso é as conversas, né? Achei muito linda na vinheta, né? Que fala as pessoas que eu encontrei, as conversas que eu tive no caminho. E isso, as pessoas foram muito mais enriquecedoras do que a Índia em si.
Só que a Índia tá cheia de pessoas incríveis. O indiano, ele é super curioso, né? Eu parava, eu sou a única forma que eu tinha de comunicação e contato era o celular. Então eu parava às vezes para ver as minhas fotos, mas não dava 5 minutos, tinha umas 15 pessoas em volta de mim vendo as fotos junto comigo. Então eles são muito abertos, eles são muito simpáticos, eles são muito queridos mesmo. Milena, e a questão da espiritualidade? Eles são extremamente espiritualizados, mas não no sentido que a gente acha que vai chegar lá, todo mundo falando baixo. Bom, eu falo alto pra caramba. E aí, tinha lugar lá que eu falava baixo, para vocês terem uma ideia. Então, assim, as pessoas falam gritando, todo mundo fala ao mesmo tempo e balançando a cabecinha, né? Mas não é aquela espiritualidade caricata que a gente vê. Então, sim, é tradicional, todas as casas têm um altar, eles têm o momento do dia que eles fazem as orações, mas sabe onde está a espiritualidade deles, Mi? Eu vivenciei uma cena quando eu estava no Ganges, lá em Rishikesh, porque eu fui para Varanasi, onde tem o Kumbh Mela, que é aquele festival que é super famoso, que ficam milhares de pessoas lá nas escadas do Ganges se banhando, né? E Varanasi é onde a água do Ganges tem o maior índice de poluição do mundo. Tá? Porque ali tem coliforme fecal, ali tem corpo em decomposição, enfim, tem um monte de coisa ali. Eu vivenciei isso também, tá? Não no Cumbamela, porque eu fui, na época que eu fui embora, ainda não tinha acontecido, mas eu morei um tempo em Rishikesh, que é no nordeste da Índia, que foi uma aventura também, porque eu saí do sul da Índia e eu optei por viajar de trem. Então eu atravessei a Índia de trem, porque o meu objetivo era viver como os indianos. Então eu atravessei a Índia de trem e fui para Rishikesh, que Rishikesh é a capital do yoga, na Índia mesmo, né? E quando eu estava lá, eu estava sentada, meditando na beira do Ganges, lá no pé dos Himalaias, né? Só para vocês terem uma ideia, Rishikesh fica no pé dos Himalaias, é a primeira cidade depois que você desce os Himalaias. E aí tinha um senhorzinho tomando banho. E lá eles têm o hábito de oferecer coisas para o rio. Então, tem muitas fotos, muitas imagens deles colocando flor no rio, colocando vela no rio. Por quê? Porque eles sabem que daquela água vem a vida. Então, aquilo é muito sagrado para eles. Só que esse tiozinho, Mi, ele estava lá, ele tirou a roupa do corpo, lavou, pôs para secar, provavelmente porque era a única roupa que ele tinha. Ele estava ali realmente tomando banho, porque ou ele não tinha água na casa dele, eu fui há 12 anos atrás, então a infraestrutura eu sei que melhorou bastante, mas na época era muito precária. Ou ele não tinha água na casa dele, ou ele não tinha nem casa, que provavelmente era o mais provável. E eu vendo aquela cena ali, e de repente eu vejo ele pegando a água do rio e oferecendo para o rio. Então ele pegava a água, que é sagrada, e oferecia para o rio. Porque ele não tinha outra coisa para oferecer. Então ele estava oferecendo. E aí eu não aguentei, né? A pessoa curiosa, né? Aí eu fui lá conversar com ele e perguntei para ele o que é que ele estava fazendo. Ele falou assim: Eu estou agradecendo. Eu falei assim: E o que o senhor está agradecendo? Ele falou assim: Eu estou agradecendo por tudo o que eu tenho. Aquele senhorzinho que tinha uma roupa do corpo provavelmente não tinha casa e não tinha nada para oferecer para o rio. Eu estou agradecendo por tudo o que eu tenho. Eu assim: E o que é que o senhor tem? Ele falou assim: Eu tenho saúde, eu tenho a minha família e eu tenho Deus. Eu tenho tudo. Mi, é tapa na cara, não é? É tapa na cara, né? Porque nesse mundo que a gente, né, acelerado, que a gente está, e onde a gente reclama muito do que falta para gente. Lá eles agradecem pelo que eles têm. Então eu andava por lugares, tirando Mumbai e Nova Delhi, tá? Que isso são cidades que já estão bastante ocidentalizadas e onde a violência já é muito alta, realmente. Mas nos outros lugares da Índia, eu andava em lugares
que seria equivalente, vamos dizer assim, a andar no meio da favela, certo? Porque eram lugares muito precários, de muita pobreza, de miséria realmente, sabe? Mas eu andava despreocupada. Ninguém vai querer tirar o que é seu, porque eles já têm o que eles precisam. Então, essa é a espiritualidade da Índia, sabe, ô Michele? E se tem algo que eu aprendi muito lá, foi exatamente esse processo, sabe, dessa espiritualidade, da gratidão por aquilo que a gente já tem, é a gratidão por estar vivo, é a gratidão por poder estar simplesmente respirando. Né? Quando foi a última vez que você agradeceu por respirar? Não é? Perfeito. É interessante as vivências, você trazer esses relatos, né? O agradecer também é tomar consciência, também faz parte desse processo de descansar. Quantos momentos da nossa vida a gente para agradecer pelo dia, pela família? Não é aquela gratidão que eu digo assim, obrigado, Senhor, por tudo. É olhar realmente e falar gratidão. Gratidão por este momento, gratidão por este momento. Eu gosto muito de falar assim, gratidão por este momento presente, gratidão por eu ter tudo que eu tenho hoje. E lógico, a gente sai para buscar o amanhã, né? Os sonhos que a gente tem, os propósitos que a gente tem. Não é aquela gratidão omissa, eu sou grato e fico aqui. A vida exige movimento, mas quando você faz o seu melhor com aquilo que você tem, sem olhar, hoje mesmo eu falei com uma amiga, o perfeccionismo muitas vezes é uma falta. A gente olha para o perfeito, tem que estar tudo perfeito para eu poder fazer. Será que tem? Será que da forma que você tem, dá para você começar? Muitas vezes você pode começar na garagem da sua casa. Quantos não começaram na garagem da casa e prosperaram? Quantos não começaram com um carrinho de mão, ou com um Fusca, ou com uma Kombi, ou do jeito que tinha com uma bicicleta? Eu penso que o importante é dar o primeiro passo, mas sim ser grato às possibilidades que você tem, às ferramentas que você tem. Tudo que você precisa já está com você, principalmente a vida. Você já tem a vida. E o que você faz com ela, que é a grande questão. O que você está fazendo com a sua vida? Para onde você está projetando? A gente não está falando que tudo é fácil, tudo é lindo, né? Maravilhoso. Mas pode ser. A gente pode olhar para o mundo com mais beleza, pode se olhar também com mais beleza. Isso é muito importante. Lena, uma pergunta muito importante para você. Fale para os nossos telespectadores aqui como que eles fazem para no dia a dia deles terem mais, vamos dizer assim, esse fortalecimento emocional. Qual é a dica que você dá no dia a dia para a pessoa ter esse fortalecimento emocional, essa conexão com a Sati Mag que você nos trouxe? A primeira coisa, gente, é uma das definições do yoga, que é atenção na ação, certo? Então, atenção na ação. O que é atenção na ação? É a minha cabeça estar presente naquilo que meu corpo está fazendo, certo? Então, eu já começo essa conexão mente e corpo. Sabe quando a gente fala assim, ai, o poder do agora, estar no presente. Gente, estar no momento presente é a sua cabeça estar aonde o seu corpo está. Então não adianta, né? Eu estou almoçando, eu estou trabalhando. Aí eu não vejo a hora de chegar a hora do almoço para eu estar com a minha família. Aí eu tô com a minha família, eu tô olhando no celular porque eu tô respondendo no WhatsApp, porque é o cliente, porque é isso que é aquilo. Aí, a hora que eu volto para o trabalho à tarde, nossa, eu já estou pensando à noite que eu quero descansar, ou que eu quero jogar um futebol, que eu quero tomar uma cerveja, um vinho, né? Então a minha cabeça também já não está mais ali, ela já está em outro lugar. Quando eu vou tomar, eu saio e vou tomar uma cerveja com os meus amigos, aí eu fico pensando, falando, nossa, minha esposa, minha parceira, meu parceiro, né? Ou seja, por isso, começa a prestar atenção como é que você está passando os seus dias. Porque quando a gente fala assim, nossa, eu não vi os dias passarem, realmente você não viu, porque a sua cabeça não estava vivendo aquilo que o seu corpo estava vivenciando também. Então, a primeira dica, Mi, é atenção na ação. Observe o que está acontecendo com você o tempo todo que está acontecendo. E eu não falo só das coisas físicas.
muito especialmente pelos seus pensamentos. Quais são os pensamentos que estão passando pela sua cabeça ao longo do dia? São pensamentos bons? São pensamentos negativos? O que você está nutrindo a sua mente, né? Então preste atenção nos teus pensamentos e preste atenção no como você está nutrindo a sua mente e a sua vida. Gente, as pessoas só transbordam aquilo que elas estão cheias. Uma pessoa que passa o dia assistindo noticiário, que ou, né, na TV, ou que fica ali no celular só procurando desgraça. Quais são as informações? Quais são as imagens que você deixa entrar na sua casa e, consequentemente, em você? Você vai deixar um bandido entrar na sua casa? Você vai abrir o portão para um bandido? Não, mas você faz isso todos os dias quando você liga a sua televisão e você fica vendo imagens de crime, ou quando não, tanto o noticiário quanto o tipo de filme, o tipo de coisa que você assiste. Gente, e sem radicalismo, tá? Porque equilíbrio não combina com radicalismo. Mas é a exceção ou é a regra do que você está se nutrindo? Então preste atenção nisso também, tá? Então, atenção na ação, que inclui buscar os seus, inclusive os seus pensamentos, o que você está nutrindo na sua mente e começar a perceber no seu dia a dia quais são as coisas que te fazem bem e quais são as coisas que te fazem mal. Lógico, a nossa vida não é um faz de conta, onde eu posso só brincar no parquinho e não fazer a lição de casa. Então, a gente tem a lição de casa, mas eu estou tendo este equilíbrio das coisas boas também, como a Mi trouxe, né? O lazer, o fazer nada, as pausas. Então, isso é muito importante também. Se eu fosse trazer dentro, né, da minha escala de conhecimento, Mi, existem 10 princípios para a gente ter uma vida equilibrada e em paz. Os dois primeiros passos do yoga, eles são filosóficos, tá? As 5 coisas que nós devemos evitar, que é a não violência, e isso começa com o que a gente faz com a gente mesmo. Não mentir, ou seja, ser honesto também com você mesmo. Lembra que eu falei? Autoconhecimento é um processo de verdade. Então, não violência, não mentir, não roubar, ou seja, não se apropriar daquilo que não é seu por direito, sejam ideias, seja pensamentos, né? Uma vez eu peguei uma pessoa, ela foi lá, ela copiou um post meu, uma frase que tinha e colocou como foto do perfil dela. Só que, obviamente, ela não colocou que era uma frase minha, né? Era uma frase autoral minha, né? Inclusive a própria imagem eu tinha feito numa mandala e tudo mais. Isso é se apropriar de algo que não é seu, tá? E a gente vê muito isso acontecendo nas redes sociais. Não violência, não mentir, não roubar, não desperdiçar energia à toa. Então não fique tentando mudar as coisas que você que não cabem a você mudar, né? E na sua vida busque aquilo que vai trazer a sua evolução, gaste a sua energia naquilo que vai trazer a sua evolução. E por fim, o quinto ensinamento do que nós devemos evitar é evitar acumular coisas desnecessárias à sua vida. Gente, e eu não estou falando de franciscanismo, eu não estou falando de se dispor de todos os seus bens. Vou dar um exemplo que é bem fácil de entender. Você tem uma garagem com 10 carros. Só que você curte esses 10 carros. Cada dia você sai com um, você empresta para os teus amigos, você sai com os teus amigos, você vai lá, aquilo te traz
felicidade. Então você curte aquilo, você usufrui daquilo. Então isso te faz bem. Então isso é necessário para sua vida. Agora, você tem a mesma garagem com os mesmos 10 carros, cadeado de cima e embaixo, você não deixa ninguém chegar perto. Você tem câmera, né? E você olha pelo celular a câmera para ver, né, o que está acontecendo ali o tempo todo. Aquilo te causa uma ansiedade, te causa um medo. Aquilo está fazendo mal para você. Então, isso é a diferença entre não acumular coisas desnecessárias à sua vida. E aqui, gente, nós estamos falando também de mágoas, de rancores, de raivas que você tem carregado, muitas vezes até de pessoas que já se foram daqui, tá? Então, isso é o que nós devemos evitar. E o que nós devemos buscar? A pureza física e espiritual. Tudo isso tem os nomes em sânscrito, tá, gente? Mas eu não vou ficar falando isso, porque o objetivo aqui é ser simples, direto e que vocês consigam aplicar. A pureza física e espiritual. Cuidar do seu corpo fisicamente, isso envolve desde a higiene pessoal, certo? Até o que eu falei daquilo que você nutre a sua mente, quais são os ambientes que você frequenta, quais são as pessoas com quem você se envolve, o que você deixa entrar na tua casa através da sua televisão. Então, tudo isso faz parte da pureza física e espiritual. Praticar o contentamento, e aqui para fechar o pensamento que a Mi trouxe, né, do não é uma gratidão passiva, eu gosto muito, Mi, da filosofia samurai, né? E o samurai, ele fala o quê? Sempre contente, nunca satisfeito. No sentido de, sim, eu tô sempre feliz com o que eu tenho, eu estou contente com o que eu tenho, mas eu posso buscar o próximo passo. Isso é praticar o contentamento, é conseguir olhar para que todas as situações que estão acontecendo com você, elas são um degrau para o seu desenvolvimento, como a gente falou lá no início do podcast. Então, olhar para essa situação e o que essa situação tem de bom para mim? E aí, isso é praticar o contentamento, né? Tapas, esse eu gosto de até trazer o nome dele em sânscrito, porque é tapas. Tapas significa autodisciplina e esforço sobre si mesmo. Porque, gente, se eu tô acostumada a só comer fast food, é lógico que eu vou ter que fazer um esforço para começar a comer uma comida mais saudável. Se eu tenho o que a gente chama de paladar infantil, eu só como bife com batata frita, e você vai precisar começar a comer um legume, comer uma fruta, uma salada, você vai ter que fazer um esforço, certo? Então, isso faz parte do que nós devemos buscar na nossa vida. Procurar a verdade por trás das coisas. E, gente, Milena, eu vou ter que ler os tratados, livros, fazer. Não, não. Esteja atento, esteja no momento presente, porque o universo, ele está o tempo todo te trazendo informações, ele está o tempo todo mostrando para você a verdade do que está acontecendo com você. E para finalizar, é entregar o resultado das suas ações ao universo. Porque, gente, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço, sobre a minha ação. Por isso que eu tenho lá, primeiro ensinamento é a não violência. Então, como são as minhas ações? Agora, o que vai resultar delas vai ser o que precisa na minha vida para que eu possa evoluir. Então, lógico, eu vou fazer alguma coisa com objetivo, mas quantas vezes você teve o objetivo de ajudar alguém ou fazer alguma coisa que você achou que ia ser legal e o tiro saiu pela culatra? Mas está tudo bem. O que você fez porque você acreditava que aquilo era o certo, né? Então, é fazer o melhor que você tem, o melhor que você pode com aquilo que você tem, mas entender que o resultado muitas vezes não é o que você quer, é aquilo que você precisa. E aí você volta lá no começo e fala, tá, o que essa situação tem de bom para eu poder evoluir? Certo, Mi? Então, são esses 10 princípios que eu trago aqui para a gente fechar, né? Que isso, né, de uma forma bem resumida, é o que a gente busca para ter este equilíbrio e essa paz nesse mundo maluco que a gente está vivendo. Perfeito, Milena. Sim, dona Sônia, inclusive as músicas. A gente já falou um pouco aí sobre
a música no podcast anterior, e como é importante, né, a gente prestar atenção também nas palavras que entram nos nossos ouvidos. O ouvido, ele gosta de ouvir, e ele ouve aquilo que você oferece para ele. Então é muito importante. Entrou para o ouvido, vai para o cérebro ou vai para o coração. E é muito importante. A gente tem a glândula pineal e a timo aqui. A timo, ela faz a vibração também como a pineal. Milena, foi uma honra te ter aqui conosco em Conversa Despertar. As suas experiências, os ensinamentos, certamente vão inspirar os nossos ouvintes a olhar para o próprio corpo, para a própria mente, para a própria essência. Parabéns, gratidão por esse tempo, para estar aqui disponível com a gente, relatando todas as suas vivências e seus métodos. Se você gostou, entre nas redes sociais da Milena, mande perguntas aqui também para o nosso podcast. Surgiram temas, segue a Milena, tenho certeza que ali nas redes sociais dela você vai vivenciar várias viradas de chave. Participe, seja ativo na sua vida, endureça, seja adulto, tome para si as responsabilidades e mantenha a consciência, né? A gente vem falando aqui muito do despertar de consciência. Pessoal, desacelere um pouquinho. É muita coisa na nossa mente. Tenha momentos conscientes, se alimente com consciência, tome um banho com consciência, esteja presente nos momentos com a família, com você mesmo, com os amigos, até no passear ali no parque com um pet. É muito importante a gente ter consciência de ser um ser vivo. Eu digo que tem a diferença de existir e existir. Exista primeiramente na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Um prazer estar com vocês, gratidão. Quero também agradecer aos inscritos. Nós estamos no nosso 3º episódio e já estamos chegando à marca de 70 inscritos. Eu sou muito feliz. A pessoa fala, nossa, mas só 70 inscritos? São 70 mentes despertadas. São 70 pessoas que são multiplicadoras aí também das suas essências, das suas narrativas, da sua história. E é muito importante que nós nos levantemos com as nossas narrativas. Mi, gratidão. Pessoal, sigam a Mi aí nas redes sociais. Posso falar, Mi, qual que é? A Sônia perguntou qual é, né? É milenadias.mentora. Tá, Sônia? Que o mentor é aquele que ajuda as pessoas a passarem por um caminho que ele já trilhou, tá? Então é milenadias.mentora, tá Eu vou bom? deixar lá no meu Instagram, Caminhos da Consciência, as redes sociais da Milena também. Vocês podem ir lá, podem seguir, pode compartilhar o podcast, compartilhar os pensamentos, né? E multiplicar aí as mentes conscientes. Vamos ser agentes do despertar de consciência das nossas vidas. E se a gente puder dar uma ajudinha para o próximo, que seja bem-vindo, né? Gratidão, pessoal. Muita honra estar aqui também com a Mi. Espero que seja a primeira de muitas, Mi, porque a gente tem muita coisa, né, para a gente compartilhar aqui. E sempre um prazer estar entre pessoas que eu sei que estão buscando realmente fazer um trabalho verdadeiro aqui nesse lugar que a gente chama de internet e especialmente nesse lugar que a gente chama de mundo. Então, beijo no coração de vocês. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Gratidão, pessoal. Uma ótima semana e muita paz no coração de vocês e no meu também. Encontro vocês na próxima semana, quarta-feira, no mesmo horário, com 2 pessoas muito especiais e nós vamos falar aí das transições de carreira. Aguardo vocês aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Beijos!